Os mais espertos provavelmente já perceberam que a imagem de perfil deste canal não é nada mais que um esboço do rosto deste personagem. Certamente quem não conhecia o personagem ficou de cabeça explodindo. Eu poderia passar horas aqui falando sobre o que Jack significa para mim e o quanto me identifiquei com ele, de uma forma ou de outra em alguns momentos da minha vida, mas isso seria ir muito para o âmbito pessoal. E por essa ocasião gostaria de me concentrar em falar. Jack é meio-irmão de Baki, protagonista do mangá homônimo. Eles dois são filhos de diferentes mães e apenas compartilham o fato de serem ambos filhos de Yujiro Hanma, o antagonista principal da obra. Se algo nos ensinaram desde pequenas obras, como a Cinderela, é que os meio-irmãos são maus. Espera aí, Cinderela. Não era um vídeo sobre o anime em que as pessoas se batem até para dar bom dia? De qualquer forma, por algum motivo que não faz tanto sentido quanto parece, os meio-irmãos sempre tiveram uma imagem muito ruim na ficção. Se não, que digam a Jonathan Joestar e seu lindo, calmo e amante dos animais irmão adotivo inglês, tremendo irmãozão, o Pibet. Poderíamos dizer que, apesar de vir de um mangá focado quase inteiramente nas artes marciais e, portanto, nas lutas e na qualidade destas, Jack é um personagem bastante atípico, pois normalmente neste tipo de obras costumamos encontrar personagens bastante genéricos. Em alguns casos, mas o caso de Jack é bastante distinto. Para entender isso, antes devemos começar pelo começo. Desde o minuto 1. A vida de Jack foi muito complicada, e o fato de ter sido complicada desde o primeiro minuto não é uma maneira de falar, é literal. Sua concepção foi, digamos, bastante aberrante. Yujiro conheceu a mãe de Jack na Guerra do Vietnã, para onde foi com a intenção de humilhar o exército dos Estados Unidos, derrotando-os a punho limpo. Uma soldado canadense acordou excessivamente motivada e ansiosa por comédia naquela manhã, e quis brincar com vergas, dando um discurso para Yujiro, no qual, entre outras coisas, o chamava de virgem e que ele era apenas uma criança. Com muita força, já que naquela época Yujiro tinha apenas 16 anos. O caso é que, bem, digamos que provocar Yujiro Hanma, talvez e apenas talvez, não sei. Não é a melhor ideia que você pode ter se sua intenção é não acabar em uma cadeira de rodas ou no cemitério. Bem, neste caso, Yujiro fez algo muito, mas muito aberrante com essa pobre garota, algo tão feio que só de mencioná-lo, o YouTube poderia derrubar este vídeo. Esta ação asquerosa e horrível de Yujiro é a única que eu jamais poderia justificar ou aceitar de maneira alguma. E olha que Yujiro fez coisas horríveis, mas esse não é o tema. Depois disso, essa mulher ficou grávida de um menino a quem chamaria de Jack. Apesar do modo traumático como foi concebido, a mãe de Jack nunca o tratou mal. Ela cuidou e criou Jack com todo amor. Em algum momento contaria a ele toda a verdade sobre seu pai. Isso criou em Jack um sentimento extremo de ódio por Yujiro, ao mesmo tempo que um enorme amor por sua mãe, pois ele pensou que sua mãe merecia vingança. Por isso, ele se sentia em dívida com sua mãe, já que apesar de tudo, ela sempre cuidou dele. Desde aquele momento, Jack seria uma nova pessoa com um único objetivo na vida: não deixar que Yujiro voltasse a machucar ninguém. Jack começou a treinar, mas infelizmente seu corpo não suportava sua ambição. Ele treinava tanto e tão duro que estava constantemente super treinado e estava sufocando sua vida, pouco a pouco. Ele não estava ficando mais forte, estava morrendo. Este é outro dos pontos fortes de Baki. Itagaki. Ele aprendeu muito sobre o campo esportivo para fazer seu mangá. Podemos ver isso em muitos detalhes da obra, por exemplo, nesta parte do treinamento. Enquanto em outras obras, os personagens treinam como loucos, e nos é dado a entender que quanto mais treinam, mais fortes se tornam. Mesmo que não descansem nem se alimentem adequadamente, eles se tornarão mais fortes. Por outro lado, o mangá de Buck coloca um forte ênfase na santa trindade do treinamento esportivo sem desmerecer nenhuma das 3 regras. Estou me referindo ao treinamento, descanso e alimentação. Jack mal descansava, não se alimentava, praticamente nem parava para ir ao banheiro. Sim, literalmente, ele urinava em si mesmo. Sua determinação era extrema, mas o corpo humano tem limites, por isso Jack ansiava justamente isso, quebrar os limites humanos. Pequeno parêntese. A partir daqui, vamos falar sobre certas substâncias químicas que melhoram o desempenho esportivo e que geralmente são injetáveis. Vocês já sabem asteroides, mas mudando a primeira letra para um E. Por todo o vídeo, chamarei isso de química para evitar problemas com a plataforma. O caso é que, para sorte ou azar de Jack, como vocês quiserem ver, embora sendo Jack foi uma sorte. Por razões que explicarei mais adiante. Um cientista muito interessado em quebrar os limites dos humanos encontrou Jack. Seria como adicionar ketchup nas batatas?
Por que ninguém no mundo era melhor para testar esse tipo de químicos experimentais do que Jack? O cientista repreende Jack na saída de sua academia e pergunta por que ele está fazendo isso consigo mesmo, e o que Jack disse é imperdível. É necessário um treinamento rigoroso. O que você está fazendo? Mas eu quero vencer aquele homem, é isso que quero dizer. Foi assim que Jack começou a tomar essas substâncias experimentais que lhe causaram dores inimagináveis e múltiplos efeitos colaterais. Ele estava conseguindo. Finalmente ele tinha um corpo enorme e poderoso, mas não o suficiente. Ele precisava de um corpo que pudesse suportar um treinamento ainda mais duro. E seu corpo está atingindo o limite com treinamento pesado e doping. Qualquer uso de drogas além disso, nem pense nisso enquanto estiver vivo. Se você está disposto a trocar a morte pelo corpo mais forte, como você pode fazer isso? Você está bem em se tornar um monstro como Frankenstein. Jack diz que não se importa se vive um mês ou um ano desde que alcance seus objetivos. É a razão pela qual eu amo tanto esse cara. E é que muitas pessoas julgam aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Eles não entendem por que alguém escolheria sofrer voluntariamente com a intenção de obter algo. E eu entendo perfeitamente o ponto de vista de Jack. Ele queria derrotar Yujiro Hama. E para realizar esse sonho, na verdade, não bastava apenas se tornar forte. Ele deveria ser o homem mais forte do mundo, se você me perguntar. Enquanto uma pessoa não prejudicar os outros e apenas se prejudicar para realizar um sonho, quem somos nós para impedi-la? Atenção! Isso não se aplica a doenças e patologias como depressão ou distúrbios alimentares. Estou falando da chamada obsessão, depende do ponto de vista de uma pessoa. Em Jack, você pode ver um obcecado, Um maníaco. ou até mesmo um louco, mas o que eu vejo é uma pessoa comprometida e dedicada, uma pessoa determinada. Jack aceitou que se o que ele queria era vencer Yujiro, ele não poderia planejar ter uma vida longa. Também prefiro 1000 vezes uma vida curta em que realizei todos os meus sonhos, a uma muito longa sem poder realizar nenhum deles. A razão pela qual nem todos chegam ao topo ou são esmagados por seus rivais, além de questões genéticas que obviamente contam, e o talento é uma realidade. Mas as pessoas que estão no topo estão lá porque estavam dispostas a fazer coisas que 99,9% das pessoas não estão dispostas a fazer. Porque ninguém quer sacrificar seu tempo jogando videogames e saindo com os amigos para ficar na academia, treinando, ou em casa, estudando ou qualquer atividade do tipo. Nada é fácil de alcançar nesta vida. Desempenho e saúde não andam juntos, embora te façam acreditar que sim. Em alto nível, o desempenho é priorizado em detrimento da saúde. Voltando a Jack, seu corpo com genética Hama permitiu-lhe sobreviver ao tremendo castigo que estava dando ao seu corpo. Ele conseguiu. Ele finalmente tinha o poder que buscava. Iria enfim se medir com seu pai. Neste torneio, Jack conheceria seu meio-irmão Baki. E aqui está o motivo de Jack me parecer um personagem tão especial. No lugar de Jack, outros personagens provavelmente teriam se tornado muito malvados. Ou, se não malvada, ao menos de ódio, inclusive em relação ao seu irmão. Baki é a imagem viva de Yujiro, só que sendo uma boa pessoa. É um Yujiro em miniatura. O único laço que une Jack e Bucky é o que Jack mais odeia neste mundo, seu pai. Mas apesar disso, Jack não odeia Bucky, ele o ama, e Bucky é outra das razões pelas quais Jack quer acabar com Yujiro. Ele sabe o quanto o ogro fez Bucky sofrer, e também não vai perdoar isso. Jack foi o antagonista principal durante toda a saga do torneio da Arena Clandestina. Há vários momentos notáveis de Jack aqui, como é lógico, depois de derrotar Andronov Zagon, um cara ainda maior que Jack.
até derrotar o mestre de Aikido mais habilidoso do mundo, o grande Shibukawa, como cereja no topo do bolo. Jack e Baki nos presentearam com sua luta, que para mim é sem dúvida a melhor luta de Baki e uma das minhas favoritas de toda a história do mundo do anime. Não vou falar sobre a luta, porque essa é do tipo de coisas que são muito melhores de se ver do que de se ouvir falar. Do que eu vou falar são os detalhes que Jack teve tanto no início quanto no final desta luta. Primeiro, tratando Baki como se eles tivessem sido irmãos a vida toda, dizendo o quanto está orgulhoso dele. E como de costume, soltando algum comentário típico da rivalidade entre os Hamas. E acima de tudo, devo destacar o belo abraço que Jack deu ao Baki. Realmente, tudo isso me emocionou muito e eu não vi a luta da mesma maneira que pensei que veria. Já não eram dois inimigos, eram dois irmãos, fazendo o que sabem fazer melhor, se espancando. Bucky ganhou e Jack, em vez de ficar irritado ou levar para o lado pessoal, fez isso. Como podem ver, Jack é um personagem de detalhes, é um tipo reservado, mas que por meio de detalhes podemos perceber como ele realmente é. Depois ocorreu um incidente com Yujiro e Jack no estacionamento. Jack respondeu com firmeza, mas sem violência, mostrando que não poderia ser impedido. Que no máximo ele poderia incriminá-lo pelo uso dessa química, mas não tinha mais tempo para isso. Mas para surpresa de Jack, Kureja quis impedi-lo não por ser trapaceiro, mas por causa de sua saúde. Kureja, ao perceber a quantidade mortal de química que Jack usava, quis detê-lo para salvar sua vida. Jack não o ouviu, estava determinado a seguir em frente, mas a tentativa desinteressada de Kureja para salvar sua vida ficou gravada na mente de Jack. Jack recorreu a Kureja para se submeter a uma operação na qual, por meio de um aparelho que parece de tortura medieval, esticaria seus membros para se tornar maior. Não, este vídeo não é sobre ioiôs. Com o objetivo de se tornar mais forte através do aumento de tamanho, alcançando uma 2,20 metros... Um completo monstro. Check. Para pagar a dívida com Kureha, ele foi atrás de Doyle, que explodiu uma bomba no rosto do irmão do médico. Mas Katsumi e Hetsu já se encarregaram de dar a sua dose de amor a Doyle. Então Jack colocou seu olho em outro prisioneiro, Sikorsky, um russo que, curiosamente, aparentemente atacou de forma covarde Andrianov Zargon, enquanto este ainda estava se recuperando de sua luta com Jack. Não acham curioso que Jack esteja atrás de um cara que casualmente atacou sem piedade um ex-rival seu que ainda estava se recuperando? Quando eu disse antes que Jack é um personagem que esconde seu verdadeiro rosto nos detalhes, não era uma maneira de falar. O fato é que Jack destruiu Sikorsky e deixou Gaia terminar o trabalho. Não o vimos novamente até que o fedorento pedorro, ladrão de noivas de Ali Jr., foi procurá-lo para enfrentá-lo. E aqui ocorre outra das cenas memoráveis deste personagem. Jack está jantando e Ali diz que não importa, que ele vai esperar até que ele termine. Então Jack diz que agora tem algo muito mais rico do que o jantar à sua frente. Ao que Ali responde em voz baixa, eu também vou me divertir. Assim que termina a frase, Jack se levanta diante dele e diz, vamos lá fora. Uma pena que no anime da Netflix eles não adaptaram esta cena totalmente fiel ao mangá, porque de verdade a cena de Jack diante de Lee me arrepia. Para não perder tempo, Jack dá um golpe em Lee e corta sua língua com um soco. O próximo momento notável de Jack vem no último capítulo do anime, onde ele é informado de que Baki desafiou formalmente Yujiro para uma luta. A reação de Jack é impagável. O que você disse? Baki Hama ousou desafiar seu pai, Yujiro Hama. Yujiro e Mitsunari, o dono do estádio subterrâneo, aprovaram. Aqui. Demonstra uma mistura de emoções, impotência, rivalidade com seu irmão e preocupação com este último. Jack gostaria de estar nos sapatos de Bucky, ao mesmo tempo que se preocupa muito com ele. E embora ele não diga e encubra com rivalidade, sua reação é totalmente desproporcional considerando o quão extremamente frio e calculista é esse personagem. A partir daqui acabou o que era bom. Vamos passar para a decadência total de Jack Hama. Primeiro de tudo, vamos falar totalmente sobre o mangá a partir de agora, então isso é um alerta. Spoilers. Durante a luta entre Baki e Yujiro em Son of Fuga, os personagens principais observam atentamente o combate, incluindo Jack, com como o personagem sempre foi durante sua própria saga e fora dela. Jack é apresentado como alguém calmo, frio e que não faz nada sem um motivo por trás. Alguém que está sempre um passo à frente e acaba descobrindo tudo. Deus sabe como.
Aqui, em contrapartida, eles o colocam em um quarto fétido e putrefato cercado de pílulas, como se fosse um viciado comum, ainda que ele seja, essa não é a imagem que se tinha dele. E além disso, Itagaki o coloca gritando para a televisão como um completo neurótico sem cérebro. Como uma criança a quem roubaram a chance, retratando-o como um palhaço medíocre, coadjuvante e derrotado. Mas este não foi o momento mais baixo de Jack, porque tudo começa a piorar progressivamente. Jack vai procurar briga com Pickle, o troglodita de mais de 2,5 metros que brigava com dinossauros. Como é de conhecimento geral, Pickle humilhou Jack de forma asquerosa em todos os sentidos. Além do seu beijo apaixonado, há detalhes que quero comentar. Enquanto Pickle reconheceu a força de lutadores como Hanayama, do qual admitiu que tinha mais força que um Triceratops em estampida. Com Jack foi o contrário. Segundo a narração do próprio mangá, Pickle via Jack como simples alimento, como um tigre veria uma gazela. Jack não merecia esse tratamento. Entendo que Pickle tinha que ser obviamente mais forte, não sou tão fanboy, mas sim que Jack foi o que saiu pior contra Pickle em termos de desenvolvimento de personagem. Apesar do esforço de Jack, ele não fez nada e pareceu um completo inútil. Apesar de Jack bater muito forte, teria sido bom se alguns de seus golpes tivessem danificado Pickle. E este ao menos o teria reconhecido como alguém um pouco perigoso, e não como um maldito almoço. Após essa luta, Jack perderia completamente a razão. Aparentemente, Jack pensou que a razão pela qual perdeu para Pickle foi devido à diferença de tamanho, então ele voltou a alongar o corpo. E ai Deus. Basicamente, reduziram o personagem mais interessante de Buck até agora a um simples neurótico idiotizado que está obcecado de forma doentia em se tornar mais alto. Há pessoas que dizem que aconteceu com Jack o mesmo que com Piccolo, mas eu não vejo assim, já que Piccolo ainda é respeitado. Já não como alguém forte, mas como alguém muito sábio, ignorando as bobagens de que ele é uma babá. Com Jack não foi o caso. Depois disso, Jack atingiu o fundo do poço, quis enfrentar mano a mano o lendário samurai Musashi Miyamoto. Mas Motov, o personagem mais repugnante, desnecessário, ridículo e fedorento deste mangá, fez uma tremenda sujeira com Jack, sem nenhum tipo de sentido ou lógica. E o derrotou facilmente, usando uma katana, um cigarro e algumas bolas com corda, ou algo assim. Desde então, Jack nunca mais realizou nada notável. Agora vou dar uma pequena teoria de por que isso pode ter acontecido, tentando dar um sentido à atual maneira de agir de Jack. Todo mundo sabe que a química que Jack usa tem efeitos colaterais. É possível que, embora o corpo de Jack suporte o uso contínuo desses medicamentos graças ao seu sangue, Jama, talvez seu cérebro não suporte. Pode ser que essa mudança brusca de atitude em Jack seja devido ao abuso dessas substâncias, já que eram totalmente experimentais. E o criador deu um tiro na própria cabeça, portanto nunca houve uma versão final desses novos medicamentos. Isso explicaria por que ele passou de ser um cara tão frio e sarcástico para um palhaço que só pensa em ficar mais alto e em levar surras ridículas. Poderia ser que o cérebro do Jack esteja frito de tanta química, isso explicaria tudo. E embora eu ainda não estaria feliz com o tratamento dado ao personagem, pelo menos não seria uma lacuna argumentativa do tamanho do pênis de Kaoru Hanayama. Apesar de tudo, Jack continuará sendo meu personagem favorito de Baki. Vou focar nos seus bons momentos e ignorar os ruins. Vou orar para que Jack alcance a redenção merecida em futuras sagas do mangá. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e me siga no Twitter e Discord. Visite também meus canais de videogames e transmissões ao vivo. Links na descrição. Neste canal somos otakus, mas temos vida social. E nos veremos nos próximos vídeos. Até a próxima!